Agora foi. Tá lá! Bem-vindos ao episódio número 13 do Podcast Entretantos. O Fábio tá com a cara de assustado. Estrelado e apresentado por Fábio Nobre, exatamente, o escritor, o profeta, o poeta e atleta, com quem eu tenho o prazer e a honra de literalmente dividir o ecrã, e por esse que vos fala, o também conhecido como Atos Campos. Conhece o Atos Campos, Fábio? Tenho o prazer de conhecer o Atos Campos. Hoje vamos explorar um tema delicado para muitos e certamente importante para todos, a liberdade de expressão. Qual lugar que a liberdade de expressão ocupa em nossas vidas e quais as consequências de compreender isso ou não? Será a liberdade de expressão apenas um conceito abstrato ou trata-se de um direito fundamental que sustenta as sociedades democráticas? Neste episódio tentaremos contextualizar esse tema polêmico, explorando suas definições e tentando entender sua evolução ao longo do tempo. Buscaremos compreender o lugar da liberdade de expressão na democracia e como um catalisador para a mudança social. Como ela molda a forma como nos relacionamos com o mundo e promove a diversidade de ideias e perspectivas e como um instrumento poderoso para nos capacitar a participar ativamente do debate público, a expressar as nossas identidades e a impulsionar transformações significativas. Sobretudo, no mundo globalizado em que vivemos, podemos afirmar que compreender a liberdade de expressão é crucial, não só para a sociedade, mas para cada indivíduo, e que negligenciar a compreensão desse princípio pode trazer consequências significativas. Ignorar ou distorcer a liberdade de expressão pode minar os alicerces democráticos e restringir o desenvolvimento humano. A falta de consciência sobre a importância desse direito pode levar à intolerância, à censura e à limitação do potencial individual e coletivo. Ao longo deste episódio, vamos transitar entre os benefícios de compreender a liberdade de expressão em toda a sua complexidade e os perigos de ignorá-la. Investigaremos como esse conhecimento nos capacita a exercer nossos direitos, a participar ativamente do processo democrático e a fomentar mudanças positivas na nossa sociedade. Também discutiremos os perigos de uma compreensão superficial equivocada da liberdade de expressão, destacando os riscos que surgem quando não internalizamos esse conhecimento. Nossas vozes têm o poder de transformar o mundo, e entender esse poder é o primeiro passo para construirmos uma sociedade mais inclusiva, justa e dinâmica. Prontos para explorar as nuances da liberdade de expressão, bem como os impactos e as implicações desse direito fundamental em nossas vidas? Fábio Nobre, fale comigo, venha para cá. Nossa senhora, Atos, com introduções dessas uma pessoa até fica com medo de... Eu sou o introdutor. Digo-te Eu já. sou um grande introdutor. És um introdutor muito grande. Mal cabes na câmara, é verdade. É isso. Ora bem, meu querido, boa tarde, boa noite, bom dia. Neste caso, para nós é boa tarde, mas para as pessoas não sabemos, portanto, boa madrugada, porque não? Porque pode-se ouvir um podcast às 3 da manhã, quando dá aquela insónia em que não consegues dormir. Atos, tu fizeste uma boa introdução e fizeste uma introdução a um tema que é preciso dizer desde já, não vamos conseguir explorar na totalidade, porque não se explora na totalidade um tema tão vasto, ao mesmo tempo simples, de certa forma, mas achamos que era importante falar sobre este assunto, um assunto que hoje em dia acaba por tocar em coisas muito sensíveis e, portanto, ser este assunto em si próprio também muito sensível, como tu referiste, mas que nós aqui também já decidimos que não é por um assunto ser mais ou menos sensível que não falaremos dele, porque lá está, isso faz parte da liberdade de expressão que temos, ou que fazemos por ter e por exercitar e por reforçar, digamos assim. Em primeiro lugar, fazer aqui uma definição algo sucinta do que é a liberdade de expressão, né? Para percebermos um bocadinho o que é que estamos a falar, qual é o cerne da nossa discussão. A liberdade de expressão é a liberdade para um indivíduo se exprimir de que forma for, não é? Poder exprimir as suas opiniões, liberdade de o fazer, liberdade de receber ou transmitir ideias e informações sem qualquer tipo de ingerência ou interferência de quaisquer tipos de poderes públicos, não é? O tal conhecido Estado, não é? Em Portugal, por exemplo, no Brasil sei que sim também, não conheço tão bem como foi a ditadura brasileira, mas em Portugal houve uma ditadura de 48 anos, não é? O
Estado Novo, que era conhecido por exercitar também parte do seu poder através do lápis azul, o conhecido lápis azul, que era a censura, não é? Onde membros da PIDE, que era a Polícia de Intervenção e Defesa do Estado, definiam o que é que podia sair e o que é que não podia sair nos meios de comunicação. A verdade é que hoje dizer que a liberdade de expressão é apenas a não interferência por parte do Estado nas informações que são trocadas entre indivíduos e na expressão das opiniões que esses indivíduos fazem, não chega porque este assunto, desde o advento das redes sociais como elas existem hoje, este assunto complexificou-se muito, porque neste momento as principais plataformas que nós temos de expressar as nossas opiniões são plataformas privadas. O que antes se calhar era expresso na praça pública, digamos assim, não é? Em cafés, em conversas, em lugares mais informais, continuam igualmente informais, mas físicos, digamos assim. Hoje, grande parte é feita atrás de um ecrã por intermédio de plataformas privadas. E aqui digamos que acrescentamos um filtro em que eu próprio não tenho a certeza absoluta qual a melhor forma de navegar o assunto. Porque eu, à partida, eu diria que, e mais à frente vamos falar também um bocadinho do paradoxo da tolerância, do Thomas Kuhn, do Karl Popper, que é um ponto importante também para contextualizar a nossa conversa, mas apenas para perceberem a aparente complexidade da questão da liberdade de expressão nas redes sociais, e eu estava a dizer que eu, à partida, concordo que qualquer pessoa possa dizer o que quer que seja, por mais estúpida que seja a coisa que a pessoa diz, por mais preconceituosa por o que quer que seja, porque se essa pessoa diz isso, ela depois vai estar ao escrutínio dos seus pares para que os mesmos rebatam e desconstruam os argumentos falaciosos ou preconceituosos que essa pessoa diga ou faça. O problema depois é o problema que em inglês se chama echo chamber, em português vou usar a tradução literal porque não me ocorre uma melhor, é a câmara de eco, né? Câmara de eco, nem sei se é mais correta, mas enfim, no fundo é quando nós apenas estamos em contacto com pessoas que pensam como nós, digamos assim. Porquê? E aqui é o que eu queria dizer. A parte complicada é, imaginem que eu faço um comentário, um post racista, que hoje se calhar nem posso fazer, atenção, que a maior parte das plataformas à partida vão bloquear ou censurar. E que depois os comentários que fazem a essa publicação, eu elimino aqueles que não gosto. Ou seja, tenho a liberdade para isso, ou deveria ter a liberdade para isso. Há aqui muitos graus, né? Primeiro, tenho a liberdade para fazer um discurso de ódio? Sim ou não? E eu diria que sim, porque mais vale fazê-lo e discuti-lo do que depois fazer com que cresça na sombra, sem o filtro de outras pessoas. Posso fazer aí já um corte tramontina? Porque esse assunto, a gente vai fazer essas idas e vindas aqui, porque só nessa introdução que o Fábio já falou aqui, já tem material para um livro, né? Se a gente for esmiuçar os detalhes desses conceitos, e um deles é essa questão, né? Que disseste, por exemplo, que uma pessoa pode ter deveria ter, né, o direito de fazer um discurso de ódio, e de certa forma a plataforma já censura isso. Pronto, o que eu me pergunto é o seguinte: se a plataforma censura, já não é liberdade de expressão. Já há um limite, né? Já há um limite. Agora, a outra questão seria, será que, por exemplo, se existir, como há, né, no caso, por exemplo, principalmente do racismo e dos discursos de ódio e sobretudo, com relação à comunidade LGBT, eu não sei o resto, gente, LGBTQ+, mas por favor compreendam, eu não sei. Mas principalmente para essas pessoas existe muitas vezes um direcionamento, como também há no caso da xenofobia. És um transfóbico. Sim. Pronto, continua. E aí eu pergunto, da mesma forma que há censura nas plataformas, que é uma forma de penalizar
os usuários, né, que têm esse tipo de comportamento, a gente tem leis. E essas leis, de certa forma, elas não te tiram o direito de dizer, mas vão te penalizar por dizer. E aí eu pergunto, esse penalizar por dizer é uma atitude que vai contra a liberdade de expressão? Porque, por um lado, tudo é permitido, fale o que quiser, mas, por outro lado, será punido. É mais ou menos como, você pode passar o sinal de trânsito, mas... Há consequências para os teus comportamentos, não é? E eu concordo com isso. Se devem haver consequências legais, neste caso, para a liberdade de expressão, não. Não acho que devam haver consequências legais. Mas você não acha que essas consequências ou essas leis, elas servem para proteger pessoas com menor capacidade de pensamento crítico, por exemplo, que foi o tema do nosso podcast número 12, recomendo que vocês vão até lá e assistam. Pessoas com menos pensamento crítico, não tenham essa habilidade de pensamento crítico, sejam influenciadas ou sejam atingidas de uma forma negativa por essa liberdade de expressão? O problema, parece-me, é que as ideias não desaparecem só por tu não falares delas. Sejam elas quais forem. E quando falas delas e te expões, e aqui, repara, há aqui alguns graus daquilo que podemos falar de censura ou limites à liberdade de expressão. Que é, o primeiro grau é a plataforma, porque hoje é assim, a gente a falar de liberdade de expressão, na verdade, neste momento, temos que falar de liberdade de expressão online. Porque fora disso, não é? É o mesmo, olha, é o mesmo comparar o dinheiro que existe entre o dinheiro físico, as notas físicas, e as notas digitais, e o dinheiro digital. O dinheiro digital é 97%, se calhar, de todo o dinheiro em circulação. Da mesma maneira que todas as questões em relação à liberdade de expressão se passam online, porque na prática tu podes ir a um café e podes ser racista. Podes dizer, agora, depois há alguma consequência. Podes levar um soco, podes ouvir, né? O dono do café pode pedir para não ires ao café, que também está no seu direito. Exemplos, né? Mas podes. Portanto, podes dizer aquilo que queres, por mais estúpido que seja. Online, não. Porque online podes dizer e pode não passar, ser censurado, né? A mensagem não passa. Portanto, tens esse primeiro nível de censura. Okay? Depois tens assuntos que tu podes falar e que podem ser controversos ou o que seja, mas enfim, não são censurados pela plataforma e, portanto, passam para o escrutínio público. E depois és tu próprio que podes apagar comentários. E isso é um segundo nível de censura. Porque imagina que eu faço uma publicação qualquer que ela seja e apago os comentários que vão contra essa afirmação ou que a desmontam ou o que quer que seja, não é? E aí também é um tipo de censura que eu também não concordo, de certa forma. E depois tu poder-me-ás perguntar, mas isso não faz parte da liberdade de expressão? Não, isso já não é a liberdade de expressão. Isso já é outra coisa qualquer, porque a liberdade de expressão é tu poderes dizer a tua mensagem. Quando impedes que as outras pessoas respondam à tua mensagem, já não é a liberdade de expressão. Portanto, eu acho que, e por acaso só me ocorreu esta ideia quando estava a preparar aqui o nosso podcast, eu acho que um usuário que apaga os comentários do seu próprio post devia ser penalizado pelo algoritmo ou o que quer que seja. O alcance devia começar a ser reduzido consoante as vezes que fizesse isso. Se calhar até seja, eu não tenho essa informação, mas pode ser que... Sim, eu também não faço ideia, mas seria um bom método, percebes? Se alguém souber dessa informação, deixa aqui pra gente nos comentários. Sim, porque seria interessante. é possível que haja esse tipo de penalização, eu não tenho conhecimento. Pois é, isso, eu também não. Estou a dizer que era uma boa forma de tentar, lá está, atribuir uma consequência. Democratizar, não é? Exatamente. Portanto, ok, estamos de acordo com isto. A pergunta então agora é, e é a pergunta central, na verdade acho que é a pergunta central. A liberdade de expressão deve ter limites ou não? E vamos partir do pressuposto que nada disto acontece, porque depois podemos falar isso num segundo momento. Vamos partir do pressuposto que as plataformas não bloqueiam qualquer informação e que tu, perante os comentários, os posts que fazes, ou os vídeos que publicas, ou o que seja, não apagas quaisquer comentários. Ok? Porque não podes. Neste contexto, deve-se poder dizer tudo? E eu acho que sim. Percebes? Porque as ideias vão ser desmontadas. Eu acho quase impossível tu fazeres um vídeo, sei lá, racista ou o que seja, sem que nos comentários depois, dependendo do alcance que tens, como é óbvio, né? Mas vamos partir depois que tens um bom alcance, sem haver comentários que desmontem isso.
percebes? Entre os O comentários problema ofensivos e os comentários... E os comentários ofensivos é outra questão. Esses, se calhar, acho que podias apagar. o problema que eu vejo nessa situação, ou tentando problematizar essa situação, é uma pessoa que tenha, por exemplo, um certo nível de influência, ao dizer determinadas coisas, ela tem, de certa forma, também o controle da narrativa, porque ela já é uma autoridade. E uma vez que pronto, a gente falou também no último podcast sobre a questão do nazismo. A Hitler falou que Não, ele... imagina, tu falas-me de uma pessoa influente. Essa pessoa faz um comentário racista, claramente racista, porque há aqueles comentários que podem ser um bocado ambíguos e realmente depender do contexto e podem não ser. Mas vamos partir de pessoas que fazem um comentário claramente racista. Essa pessoa pode perder apoios publicitários, pode perder oportunidades de trabalho e está no direito. Acho que está. Eu enquanto uma empresa que patrocina alguém, se vir essa pessoa a ter um comentário racista, claramente racista, Sim. eu acho que estou todo no total direito de cessar o contrato. Porque a Pronto, pessoa, então, percebes? então a gente chegou aqui num consenso. A gente concorda sobre a mesma coisa. As pessoas têm o direito de falarem o que quiser, mas de arcar com as penalizações que são Que não inerentes. são legais, mas que não são legais. Não é vais para a prisão. Entendes? Isso não. Eu não sei. Eu acho Se, que por não. exemplo, eu fizer um comentário, vamos supor que eu sou uma pessoa de sei lá, um influenciador muito grande, e eu faço um comentário e, sei lá, um doido daqueles lá entra eu faço um comentário antissemita, por exemplo, e um doido entra aí numa mesquita e mata todo mundo e fala que foi baseado nas minhas... Não és responsável por isso. Você não acha que Não isso é és. perigoso, desresponsabilizar? Porque aí... E eu sou... Como é que eu sou penalizado por isso, então? Só pelos meus pares? Por exemplo, pelas pessoas que vão me criticar e vão deixar de me seguir? E que te vão diminuir as tuas possibilidades de trabalho e que vão diminuir provavelmente pares que vão querer deixar de se associar contigo e Então, na sua por isso opinião, a diz. punição deve vir da sociedade e não do governo. Claro, sim, claramente. Por liberdade de expressão, claramente. E pronto. E agora aí entramos numa outra questão, porque a maioria das pessoas não tem, vou usar o termo educação por falta de um melhor, mas não tem educação suficiente para poder, volta a falar, ter pensamento crítico e analisar determinados tipos de comentário. E normalmente vão ser influenciados por outros influenciadores. Então estás a dizer que o Estado deve assumir o papel de papá, paternalista? Não, é essa que é a questão. A pergunta é essa. O que seria a melhor opção? Porque se a gente tem uma opção que é deixar na mão dos nossos pares, da sociedade, da maioria das pessoas, que não tem condição de tomar essas decisões e vão ser influenciados por outros pensadores, ou colocar na mão entre a cruz e a espada. Percebe? Pronto, Eu acho mas que é isso. Mas tendo que escolher entre dois males, porque estamos de acordo que é mais ou menos dois males, o mal menor é o poderes dizer tudo e depois arcar com as consequências. Primeiro porque ao dizeres tudo, como diz o Pedro on the road, e muito bem, estás a expor a tua estupidez, de certa forma, a tua ignorância. Estás a dá-la ao mundo. E eu acho que mais vale dares a tua ignorância ao mundo do que guardá-la só para ti, que um dia mais tarde pode ser pior. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, se nós introduzirmos consequências legais, de certa forma tu estás a escalar algo. O que estás a dizer é que por alguma coisa que foi dita ou falada, podes ir para a prisão. Isso faz lembrar um bocadinho o caso do Will Smith, né? Que não reagiu a uma piada. Ou melhor, reage a uma piada com um ato de agressão físico. E aí há uma escalada que para mim é indefensável. E aqui podemos falar também do humor, que o humor acho que ainda é um ponto ainda um bocadinho mais nuanceado, porque no limite, imagina, e isto é uma questão que eu não sei se há resposta, no limite, eu sou racista, mas eu não vou dizer assim, preto no branco, que sou racista. Então vou fazer piadas racistas. E vou-me esconder atrás do humor. E aqui é o limite, se calhar, do que eu não consigo bem, porque eu acho que, como não há limite em tudo, não deve haver limite no humor. Sim, é verdade, pá. Não. Porquê? Porque realmente, porque no humor o que se passa, e é o que eu costumo dizer, no humor, para mim, a única coisa que conta é fiz rir ou não fiz rir. Se a primeira reação de uma pessoa ao ouvir a minha piada é rir, passou a piada, seja ela qual for. Porque estamos no reino do humor e no humor o objetivo é fazer a pessoa rir. Para mim é o único,
a única condição do humor é faz rir ou não faz rir. Se eu for um mau humorista, vou deixar de ter pessoas nos espetáculos, as pessoas não vão ver os meus vídeos. Eventualmente, se realmente depois tiver piadas que não têm graça nenhuma, racistas ou o que seja, vou perder oportunidades de negócio ou de associação ou o que seja, percebes? E isso para mim é a consequência quanto basta. Sim, olha, eu acho isso tudo muito bonito, mas eu não sei se parece que está preto no branco. Só que eu acho que essa situação é um pouquinho mais cinza, porque, por exemplo, ao permitir que piadas racistas ou que comentários ou que as pessoas se expressem em discursos de ódio, em discursos contra raças, contra credos, a gente pode estar caindo num problema perigoso, que é, à medida que eu repito isso, eu vou tornando isso comum, e quanto mais comum uma coisa é, mais aceitada ela é. E a gente pode chegar a um momento onde o racismo seja uma coisa que seja algo banal, as pessoas tratem isso como uma coisa banal, se já não tratarem, né? Muitas pessoas já tratam isso de forma banal. Então, a minha preocupação com isso seria esse caminho, de permitir, ok, todo mundo fala o que quiser, beleza. Só que à medida que eu vou repetindo isso, e novas gerações vão nascendo, e a coisa ela vai tomando uma proporção diferente. Você acha que não há o perigo desse discurso, seja ele qual for, ele se tornar comum, e aí a gente começa a pensar, uma piada sobre racismo, legal. E aí o outro faz um filme, ou o outro faz uma música, e daí daqui, sei lá, 10, 20, 30, 50 anos, isso se tornou um comportamento aceito, e a gente está diretamente agredindo uma comunidade, sendo racista, mas agora é aceito porque se tornou comum. Você não acha que é o perigo do comum fazer com que, aliás, de que a liberdade de expressão torne comum comportamentos inaceitáveis e isso faça com que esses comportamentos se tornem depois aceitáveis? Mas tu aí não estás a ignorar a outra questão do problema, que é, seja o que for, sejam filmes, sejam músicas, sejam comentários, sejam vídeos, seja o que for, não estás a ignorar um bocado o lado das pessoas que vão contra-argumentar isso e desconstruir? O problema é que não tem tantas pessoas assim que vão argumentar e contestar. Como já Achas não que há. não? Achas que não? Pelo Ok, que eu então vejo, deixa-me fazer a pergunta de outra maneira. O racismo, conteúdos racistas, e agora pegamos no racismo, porque pronto, é um é o assunto. mais, talvez é o mais Sim, notável, né, o mais perceptível. sim. Podíamos falar da transfobia, mas eu diria que é mais comum o racismo, né? Portanto, vamos pegar nele. Concordas que as plataformas, bem ou mal, acho que mais ou menos a nossa opinião já ficou definida em relação a isso, censuram conteúdos racistas, né? Quando estamos a falar das plataformas, estamos a falar do Facebook, do Instagram, do YouTube, o Twitter é um bocadinho diferente, já iremos ao Twitter. Desde há alguns anos que bloqueiam esses conteúdos. Achas que o racismo diminuiu? Isto não é fácil ter um número, não é fácil. A nível de sensação, achas que o racismo diminuiu? Eu não estou longe de ter a certeza, ou melhor, estou longe de poder dizer isso com alguma certeza. Eu não entendi. Achas Se que por por os causa da censura, o racismo diminuiu? o problema é que primeiro, para haver censura, a pessoa tem que expressar. Percebe? Quando a pessoa expressa esse tipo de pensamento, pode haver a censura depois, mas até haver, já atingiu milhões de pessoas. E como não há punição, a pessoa vai lá, abre um outro canal e faz a mesma coisa. Vai lá, abre um outro canal. Como não há punição que realmente iniba o comportamento, a pessoa não vai presa, sei lá, pode ser às vezes condenada de alguma forma, pagar alguma coisa e tal, mas não acho que seja uma punição que seja suficientemente grande. Pelo menos eu estou falando aqui tudo de forma superficial, não tenho um conhecimento Então diz-me profundo uma desse coisa, caso. o que é melhor? É melhor eu ser racista na sombra e ninguém sabe que eu sou racista, mas depois o meu racismo vai se manifestando porque eu não contrato nenhum negro, ou porque eu não contrato nenhum judeu, ou porque eu não contrato. Vai se manifestando de várias formas, ou eu faço um texto qualquer em que é claro o meu racismo e toda a gente passa a saber que eu sou um racista, eu tenho comportamentos Primeiro, racistas. eu acho que melhor é você não ser racista de jeito nenhum. Mas eu prefiro a opção de ficar no escuro. Sabe por quê? É? Porque uma vez, pronto, é um ponto de vista, eu posso estar enganado e posso vir a mudar esse pensamento. Até porque eu nunca pensei nisso de forma tão profunda. Mas eu penso que quando eu deixo o meu racismo no escuro, ele é só meu. Eu não infecto mais ninguém, percebe? E ele pode até de alguma forma resvalar em outras pessoas através desses comportamentos que está a dizer, mas é uma forma muito mais limitada. Quando eu chego numa plataforma e abertamente falo para milhões, milhares de pessoas sobre o meu racismo, é como se
e eu sou principalmente se eu for uma pessoa de renome, uma pessoa de certa forma respeitada e reconhecida, o que as pessoas que têm esse sentimento, que têm esse mesmo tipo de comportamento interno pensam? Opa, eu também tenho o direito de falar. Olha, tem um cara tão grande e importante que pensa como eu penso, então também... Mas as consequências do que ele disse? Não há consequências abertamente declaradas o teu racismo? Há consequências, mas é isso que eu estou dizendo. Essas consequências me parecem ser insuficientes para poder inibir próximos comportamentos, percebe? Então a pessoa vai lá e faz uma piada racista. É aí que nós discordamos. Pode não, ser. Depende, a piada racista Até porque, se houvesse uma punição suficientemente inibidora ou inibitória, sei lá, que inibisse as pessoas de tomar esse comportamento, ele estaria diminuindo. Ele não está diminuindo. Foi o que disseste. Parece que o comportamento só se perpetua. Mas pronto, discutimos um bocado este lado do ponto e está longe de ser perfeito, como estamos ambos de acordo. Vamos discutir o outro. Inculcamos ao Estado a responsabilidade de definir os limites de liberdade de expressão. Eu não sei. Por que o Estado pode ser responsável por controlar as leis de trânsito e não pode controlar isso? Porque as leis de trânsito são objetivas. Por que o Estado pode ser responsável por controlar o seu direito de casar uma vez com uma ou duas pessoas e não pode controlar isso? Por que o Estado pode controlar, por exemplo, e há apenas, por exemplo, para comportamento, pelo menos no Brasil há, né? Penalização jurídica, judicial, sei lá, para comportamentos racistas, e não poderia... Eu entendo o que estás a dizer, porque parece que se a gente colocar isso na mão do Estado, a gente está abrindo um pressuposto para que o Estado tenha ainda mais controle, né, da narrativa geral, e isso é um grande problema. Eu não acho que aqui a gente tenha soluções, nem colocando na mão das pessoas. Aliás, eu não acho. A grande discussão talvez seja essa. Como é que a gente encontra uma solução para isso? O que eu gostaria de acreditar, né, e o que eu proporia seria que as pessoas se educassem mais e tivessem elas próprias o senso crítico e a empatia de se colocar no lugar das pessoas que são os alvos dessas piadas ou, sei lá, ou desses comportamentos, e a partir daí, se calhar, tomarem as decisões, né, e às vezes banir essas pessoas do meio, por exemplo, parar de seguir. Só que eu não acredito que é isso que acontece. Eu não acredito que as pessoas estão deixando de seguir, a maioria, que estão deixando de seguir aquele comediante que ela gosta tanto, só porque ele fez um comentário racista. Você acha? Mas se ele só fez um comentário racista, para já isso tem consequências. Se é um comediante... Aliás, tu tens o Dave Chappelle, que é o GOAT, não é? E já teve espetáculos cancelados por o acusarem de ser transfóbico. E é o Dave Chappelle, que é negro, e isto importa aqui um bocado porque parece que neste momento é mais fácil a um negro dizer algumas coisas do que a um branco. Parece que estamos de acordo. Acho que não há aqui uma grande discussão em relação a isto. E eu vi o espetáculo que causou, já vi, acho que é o último, aliás, que ele tem, que causou assim tanto alarido e não é transfóbico. Tanto que, e aqui spoiler alert, ele fala de uma história verídica, de uma amiga que ele tinha transexual, que o defendeu online, por uma piada qualquer que ele tinha feito, e por ter defendido uma piada sobre transexuais, e por ter defendido, muita gente da comunidade trans a atacou de uma maneira severa. E spoiler alert, se não viram aí no espetáculo, já deviam ter parado de ouvir o que eu estou a dizer há 2 minutos atrás. Ela matou-se. E é assim que ele acaba um espetáculo de comédia, um stand-up, e eu acabo quase a chorar porque ela se matou. Percebes? E portanto, eu acho que pessoas como o Dave Chappelle são muito importantes. Pessoas como qual é o nome dele? Ele apresenta sempre os Globos de Ouro, o inglês, o que tem aquela série na Netflix. Eu não sei o nome, eu sei de quem estás a falar, mas não sei o nome. Sim, que escreveu também. Morre, né? Escreveu The Office, é um dos escritores do The Office. Muito amigo do Fogo, agora não lembro o nome dele. Olha, eu logo deixo no. Já lembramos. Já lembramos.
ele fala de coisas importantíssimas. Porque a gente não pode deixar de falar de coisas que potencialmente nos magoam. Porque, como tudo na vida, é passando por coisas assim que nos fortalecemos. Percebes? Se o racismo é um problema, quer fales dele, quer não fales dele, fala dele e deixa os racistas mostrarem que são racistas. Eu não estou a ver como é que... Porque tu estás a dizer que alguém que mostra que é racista vai crescer. Pode acontecer. Pode acontecer. Na maioria dos casos, não acontece. Não acontece, e tu acho que concordas comigo, talvez cresça numa pequena faixa da sociedade, mas a grande esmagadora maioria da sociedade vai completamente cancelá-lo, digamos assim. Das maneiras que eu concordo que há um cancelamento que pode ser possível, que é deixares de seguir, deixares de chamar essa pessoa para parcerias, deixares de... Concordo com isso. Entendes? Porque qual é a outra solução? É deixar o Estado... Porque o que hoje é o limite da liberdade de expressão, que faz todo o sentido, define o Estado. Como é que eu garanto que para o ano, que as pessoas já estão habituadas a que seja o Estado a definir, essa linha não avança um bocadinho mais? Mas é essa a questão, olhando agora do outro lado, que eu estava a dizer. Quem é que garante que a gente, deixando que a liberdade de expressão diga o que quiser, essa linha não avance um pouco mais? Qual linha? Não tem que haver linha. Estás a olhar isso muito preto no branco, Fábio, porque, por exemplo, presta atenção, toda vez que eu, como uma pessoa que sou respeitada e como uma pessoa que tem uma notoriedade, faço um comentário, valido de alguma forma um comportamento, seja racista, seja transfóbico, seja o que for, milhões de outras pessoas que têm esse comportamento se acham validadas. E ainda que elas não expressem isso verbalmente, isso reforça as atitudes dela no dia a dia. Porque isso está na nossa psique, cara. Quando a gente é validado, o que a gente faz quando a gente toma uma atitude? A gente vai lá, faz e depois a gente justifica, tomei aquela atitude por isso. E nesse caso, a minha preocupação eu não estou dizendo que seja o resultado, seja o ideal seja o Estado controlar isso, porque eu não acho que seja a forma mais correta. E eu não estou dizendo que eu nem tenha resposta, eu só estou apontando um problema, que é, a partir do momento que as pessoas falam o que querem falar, elas indiretamente estão fomentando que pessoas que já têm esses comportamentos nela, que já têm esse tipo de pensamento nela, reforcem esses comportamentos, ainda que elas não expressem isso de forma pública. Mas é como se a pessoa falar, dentro dela, ela fala, olha, eu tenho um aval para falar, eu tenho um aval para fazer. E aí vai acabar acontecendo aquilo que estavas a dizer. A pessoa está no oculto, não emprega uma pessoa porque ela é do sexo tal, ou tem um gênero, sei lá, uma identidade de gênero, ou de uma cor, ou de uma etnia. E aí, como é que a gente faz? Percebe? A única forma que eu vejo de resolver isso seria realmente as pessoas se educarem, o que eu não estou vendo acontecer quando eu falo educar, gente, não é ir para a universidade aprender a fazer conta, nem tipo nessas coisas. Estou falando um nível de educação, principalmente aquele nível de educação que é proposto lá pelo Daniel Goleman, né, que é a inteligência emocional, que é ter um nível de empatia e perceber como é que as outras pessoas vivenciam a experiência junto conosco. E acho complicado o Estado tomar a frente disso, porque nós estamos falando de uma coisa cinza. É o que estavas a dizer, não? As leis de trânsito são muito objetivas. Né? Se você passar um sinal, você claramente pode matar outras pessoas e tal. Eu não sei, é o que estavas a dizer. E onde é que está a linha do racismo? Então é muito mais complicado. Quando a gente não tem uma linha, quando a gente não consegue saber onde está a linha. Repara, exatamente, porque depois é essa a questão. Onde é que está a linha do racismo, não é? Porque há coisas que são claramente racistas, mas depois há outras que podem não ser, não é? E pior, há coisas que você vai dizer que não tem cunho nenhum racista que vai ser tomado como racismo. Percebes? É isso. Portanto, tu quando estás a pôr uma linha, há perigo nos dois lados, e o que tu disseste é verdade. É possível que pessoas com certo engajamento ao dizerem certas coisas fortaleçam ideias, atitudes e comportamentos numa grande maioria dos seus seguidores. A questão é qual é a solução? Educar-se, ok? Mas a educação tem que partir da própria pessoa, né? Ou queres também responsabilizar? À partida teria mais de acordo com isso. Se tu me dissesses que
introdução de inteligência emocional, uma cadeira de inteligência emocional, ou uma. Como é que a gente chama no secundário? Não é cadeiras, é disciplina. Uma disciplina de inteligência emocional nas escolas, por exemplo. Estás a ver? E eu acho Que é uma, pronto, que é uma coisa já mais que estás a indireta, um bocadinho falar, mais indireta. já que E estás a falar nisso, eu lembro quando eu li a primeira vez o Pai Rico, Pai Pobre, e li a primeira vez isso, sei lá, 10, 15 anos atrás, não lembro, 20 anos, sei lá. Quando eu li o Pai Rico, Pai Pobre, quando eu li o Inteligência Emocional, a primeira coisa que eu pensei foi por que é que diabos ninguém me ensina na escola inteligência emocional e inteligência financeira? pronto, é isso. Percebe? E talvez dentro desse ambiente a gente teria. Eu não acho que, por exemplo, religião seja um tema para ser discutido na escola, mas inteligência emocional, as consequências que isso pode causar nas pessoas, percebe? As consequências que. Talvez se a gente educasse as pessoas nesse sentido, de mostrar para elas, pelo menos desde criança, quais são as consequências que isso vai trazer para o outro e, de certa forma, vai resvalar nela, porque o que a gente vê, por exemplo, hoje, sociedades que são reprimidas, né, e são violentamente reprimidas, acabam se rebelando, se revoltando e depois agindo de forma violenta. Não são todas, é óbvio, mas a gente vê isso aí, por exemplo, numa facção ali dentro do islamismo, a gente vê muitas gangues que têm esse discurso, né, que estavas a dizer, por exemplo, do David Chappelle, né? Dave Chappelle. E é engraçado que é como se, pelo fato de eu ser vítima do racismo, eu tenho o direito de ser, entre aspas, falar de racismo. Como entre os negros americanos, né, só eles podem se tratar por nigger, né? E você não pode tratá-los porque você não faz parte daquela história ali. Penso eu, que eu também não tenho um conhecimento muito grande aí dessa... Não, essa questão é porque eram assim que os escravos eram tratados pelos brancos, estás a ver? Sim. Pelos nigger. Então, nesse momento, e eles, entre eles, sim, porque não havia uma diferença hierárquica, não é? Mas como os brancos traduzem o opressor, não é? Então não, Sim. percebes? E pronto, não faz o sentido que faz. Não... E o que é que acontece? Acontece que tu ouves, se calhar não ouves tantos podcasts americanos, tu não ouves um branco a dizer essa palavra, tu ouves de N-word. E eu pergunto-te, um branco não poder dizer essa palavra diminui o racismo de alguma maneira? Qual a palavra? Nigger? Sim. Eu acho que não diminui, porque eu não acho que esse seja o fundamento do racismo. Censurar essa palavra não seria... Porque a questão... Pronto, vamos lá tentar aqui descer mais um nível, né? A questão não necessariamente está nas palavras, mas nos conceitos que elas carregam. Então, para os negros, por exemplo, quando eles dizem isso ali, pode ter uma ideia de camaradagem entre eles, né, que é pessoas que compartilham da mesma história e tal. E quando um branco diz, tem essa ideia de subjugar uma outra raça. Então, parece-me que o contexto da palavra, né, o que ela carrega, o conceito que ela carrega, é que na verdade representa o racismo, e não a palavra em si, não o comportamento em si, mas o que está por trás daquilo. Eu acho que nesse caso não seria reprimir ou como é que disseste sobre as plataformas? Censurar. Censurar a palavra, mas o que ela representa. O que é muito difícil também, porque fica no cinza, né? Como é que não existe um medidorzinho de qual que é o conceito que está por trás da palavra. E Olha, o grande problema... Eu ia dizer que o grande problema dessas questões é que elas estão num ambiente muito cinza e, por ser cinza, as pessoas conseguem trabalhar isso. Não dá para ser objetivo sobre esses temas. Percebe? A única coisa que eu posso ser objetivo... Diz. Pronto, se não dá para ser objetivo sobre esses temas, não podes legislar sobre eles. Estamos de acordo, não é? Não podes pôr um gatekeeper sobre eles, não é? E corres o risco, que já falámos de alguns riscos que corres, certo? Estou de acordo, corre-se alguns riscos. Mas houve, a gente por estar vivos corre riscos. Onde é que tu não corres riscos, né? Aqui é uma questão, não é uma questão de correr riscos versus não correr riscos. Não é isso que estamos aqui a discutir. O que estamos aqui a discutir é aonde é que há maior risco, onde é que o perigo é maior. E para mim o perigo é maior se tu meteres um gatekeeper, se tu meteres alguém responsável, alguma coisa, alguém. E o problema é que hoje, ainda estavas a falar em descer níveis, nós estamos a falar do Estado.
E não é isso que acontece, porque o Estado, e eu já tenho muitas reservas sobre isso, mas vamos dizer que ainda são eleitos pelas pessoas. O que, enfim, mas pronto. Neste momento o que tu tens são entidades privadas, 100%, né? A definir o discurso público, a liberdade de expressão. Entidades que são governadas, entre aspas, por investidores, né? Porque não há ali qualquer tipo de influência pública no que o Facebook, ou o Instagram, ou o YouTube, ou o Twitter permitem ou não permitem que exista nas suas plataformas. E, portanto, aí então ainda é que é um nível totalmente novo. Novo, porque essas plataformas não existem assim há tanto tempo, né? E porque, depois aqui podemos falar de outra questão, que é a questão das fake news, que também vem minar muito, e aí é a questão, imagina, tens a liberdade de expressão, certo? E tens a liberdade de expressar todo o tipo de informação, por muito falsa que seja, né? É um perigo enorme. O perigo de difundir desinformação. Só que, outra vez, estamos numa área cinzenta. E se tu proibires, vamos dizer que era possível, de um ponto de vista legislativo, proibir as fake news. É o que os ingleses chamam a expressão como é que é? Throw the bathwater with the baby. Que é jogas fora a água do banho do bebê junto com o bebê. Ou querer separar uma coisa da outra. Porquê? Porque muito provavelmente, ao fazeres isso, depois também vais impedir a propagação de informação muito positiva. Porque as informações, repara, o que hoje é falso, porque não há provas suficientes, se calhar é só uma questão de tempo. Se calhar amanhã prova-se que era verdadeiro. Isto até toca um bocadinho também no episódio das teorias da conspiração, que nós, o 11º, se não me engano, que tivemos. E, portanto, nós aqui estamos, se quase todos os nossos episódios falam de coisas cinzentas, esta então é quase o epítome, percebes? Vamos pensar de outra maneira. Onde é que tu achas que as sociedades são mais desenvolvidas? Onde há liberdade de expressão, onde ela não há, ou há menos? Não é? Porque a troca de ideias também não permite essa questão de desenvolvimento e de expansão e de novas invenções. Parece-me que em geral as ditaduras são menos desenvolvidas. Tenho, se calhar, a exceção contra isto que estou a dizer é a China, que eu não conheço, portanto não me posso alongar muito, que me parece muito desenvolvida em muitos aspectos, apesar de as pessoas estarem longe de terem uma liberdade de expressão sequer remotamente parecida à nossa, por aquilo que nós sabemos que nos chega a nós. Atenção, porque eu nunca estive na China, e se calhar seria interessante ir lá e tentar perceber um bocadinho isso. Mas no geral, acho que concordas comigo que as sociedades democráticas e abertas são mais desenvolvidas em muita coisa, não é? Portanto, parece-me óbvio que estamos aqui a debater-nos entre dois mundos com muitos riscos, porque não existe isso de ausência de riscos, e a escolher, no fundo, o mal menor. E se calhar agora este é o momento ideal para falar das minhas duas frases favoritas, e depois passo para ti. As minhas duas frases favoritas, ou os meus dois pensamentos favoritos sobre a liberdade de expressão. Que eu até há 2 anos atrás atribuí erradamente a Voltaire, porque é comum, mas não foi o Voltaire, foi uma biógrafa dele que disse, mais de 100 anos depois da sua vida, que é: discordo do que dizes, mas defenderei até à morte o teu direito a dizê-lo. E isto foi dito pela Evelyn Beatrice Hall, biógrafa de Voltaire. Voltaire, ele era francês, portanto, e erradamente atribuído ao filósofo das lutas, porque é verdade que o que ele defendia vai muito ao encontro desta ideia, mas não foi ele que escreveu. E, portanto, esta ideia é muito poderosa, não é? Posso não concordar com o que dizes, mas defenderei até à morte o teu direito a dizê-lo. E a outra tem a ver com aquilo que eu falei no início, que é o paradoxo da tolerância, do Karl Popper, e que diz mais ou menos assim, isto é uma frase também extraída do seu livro: a tolerância ilimitada leva ao desaparecimento da tolerância. Se estendermos a tolerância ilimitada mesmo aos intolerantes, e se não estivermos preparados para defender a sociedade tolerante do assalto da intolerância, então os tolerantes serão destruídos e a tolerância com eles. Isto, de certa forma, introduz aqui outra questão, que eu acho que é uma questão e um perigo que a democracia, bem ou mal, deve ter, que é permitir o discurso contra a democracia, né? O discurso totalitário. E que pode, como tu bem disseste, ganhar adeptos e, eventualmente, até pôr em perigo a democracia. Mas
a opção é não permitir esse discurso e uma imposição às liberdades pessoais, nomeadamente a liberdade de expressão, que também é muito grave e muito perigosa. Portanto, passo agora para ti, para te ouvir um pouco e ouvir o que tens a acrescentar. Foi muito bom estar com você nesse podcast, Fábio. Vamos encerrar isso por aqui antes que a gente seja censurado. O que esse podcast vem me dizer, vem me mostrar, e eu já tinha visto algumas outras manifestações sobre a liberdade de expressão, porque nós tivemos um caso no Brasil, né, que foi muito famoso, que foi o caso lá do Monark, que era do Flow Podcast, e fez um comentário. Eu não me aprofundei sobre o assunto, mas sei que ele fez um comentário que me parece falar que ele fez uma pergunta, no caso, ou se manifestou a favor de que o partido nazista poderia ter um partido. Aliás, ser legítimo a ideia de que o partido nazista existisse e tal. E aí isso implicou numa série de problemas, e ele foi excluído do podcast. Enfim, conhecem mais sobre isso, pesquisem aí que vocês vão encontrar mais sobre o assunto. Então esse tema ficou em muito... Repete o título do podcast ou dele, Monark? Flow Podcast. E hoje ele tem o Monark Talks. Saiu do podcast, abriu outro. Inclusive, muitas pessoas que participaram do Flow pediram para ser excluídas e que os episódios fossem excluídos. Isso veio numa altura onde a gente estava vivenciando aquela coisa acho que era a transição do Bolsonaro, era as eleições, e aí isso juntou com as fake news, e isso ganhou uma força muito grande lá no Brasil, porque começaram a discutir isso com muita força, né, qual que era o lugar da liberdade de expressão e até onde ela poderia ir, e isso ainda vem sendo discutido. E eu acho que, como dissemos lá no início, e como você frisou bem, né, o fato das redes sociais, talvez a gente só esteja tendo, talvez não, vocês só estão tendo acesso a essa conversa porque nós estamos aqui numa mídia social. Então as mídias sociais trouxeram, né, esse tema ainda mais a público e por qualquer pessoa poder chegar aqui e falar o que quiser, ainda que haja algum tipo de censura depois que ela se expresse. É o que eu disse, isso acabou disponibilizando uma arma para ambos os lados. E assim, se hoje me perguntassem, tivesse que votar, você tem duas opções: votar no Estado para poder controlar isso, ou deixar como está. Hoje eu deixaria como está. Acho que a gente precisa de uma terceira opção, que eu gostaria que fosse essa opção da educação, mas eu não sou tão otimista ao ponto de achar... Peraí. Deixa-me refazer aí as tuas hipóteses. Porque essa, de certa forma, foi facilitada. Que é a hipótese A: o Estado define o que é que pode ser falado ou não pode ser falado. Hipótese B: as plataformas digitais deixam de censurar o que quer que seja. Isso já é... Pronto, as plataformas já censuram. Deixam de censurar. Não acho que devam deixar de censurar. Então escolhes o Estado. Mas aí, não, essa não é... O que estás a colocar uma proposta... Isso é uma fábula, né? Não, eu estou a ir para dois extremos. Sim. E ok, concordamos que não é nos extremos que devemos estar, se calhar é no meio em quase tudo, estamos de acordo. Mas qual é o Só extremo? existissem essas duas opções. Sim. Que é para ser realmente interessante. As plataformas deixarem de censurar. Uhum. Não, eu votaria a mesma coisa, deixar na mão das pessoas. Pronto. O que seria as plataformas deixarem de censurar? Uhum. E isso implicaria em uma mudança do curso da sociedade, com certeza. Percebe? Isso... E aí a gente veria o que aqui desaguaria lá na frente. Mas, e aqui eu deixo claro que essa decisão é porque já existe uma grande desconfiança no governo, então, infelizmente, a gente... Acho que qualquer pessoa hoje, dificilmente alguém hoje, ou pelo menos a grande maioria, nutre uma grande desconfiança por qualquer coisa que seja governamental. Então eu não digo que eu tomo essa decisão porque eu sou contra a gente ter administradores, mas é porque eu não acredito na forma como esses administradores trabalham hoje e como a máquina funciona hoje. Talvez num outro formato de sistema, talvez funcionaria. Mas hoje, da forma como é, eu acho pouco provável. Eu preferia deixar na mão das pessoas e aí ver o que aconteceria lá na frente, percebe? É isso. Mas não acho que nenhuma das duas seja a melhor, percebe? Não, estamos a falar aqui, quer dizer, de extremos. Não, pá, para mim não estou a falar de extremos, agora que eu estou a pensar.
Eu quando digo que gostava de ver as plataformas sem censurar nada, não estou a falar de extremos. Para mim não é o extremo. Porque a censura dá um poder tremendo às plataformas. Mas Porque elas pensa depois bem, dizem que, repara, ok, nós falámos até agora do exemplo do racismo, certo? É um exemplo óbvio. Vamos falar do Covid, que aparentemente, na altura, pessoas que tinham opiniões com mais ou menos formação contra as medidas que estavam a ser implementadas no Covid, contra as vacinas, contra as máscaras, contra as quarentenas, não podiam expressar a opinião. Não, era cancelado pelas muitas das coisas, muita coisa tola, mas muitas das coisas verdadeiras e com perigos reais. Mas não podiam, esse é um portanto, bom exemplo. não tivemos acesso ao contraditório. Só tinhas acesso ao tens que fazer isto, tens que fazer aquilo, e o contraditório não havia. Mas você acha que esse ambiente era um ambiente onde a gente deveria permitir permitir esses comentários, por exemplo, os anti-vacinas ou anti-máscaras? Você acha que numa situação onde ninguém sabia exatamente o que era aquilo, e aí ficou na mão da OMS, das pessoas que supostamente têm as melhores qualificações para falar ao respeito, e muitos médicos e muitos profissionais da área de saúde se levantaram contra isso. Eu não sei se eu não consigo ter uma visão muito clara, é tudo muito nublado em relação a isso. Eu também não consigo ter uma visão muito clara, só que mas aqui a questão é, não temos uma visão muito clara, eu estou de acordo contigo, mas tem que se fazer alguma coisa, ou tem que se decidir por algum lado, de certa forma, percebes? Porque aqui estás a dar o poder às entidades privadas, e atenção que eu sou super liberal, mas então, as entidades privadas é que decidem o que é que se pode dizer ou não se pode dizer. Isso é quase ainda mais perigoso que o Estado, por aquela razão que eu já disse, que é que o Estado... Nesse caso do Covid, não eram as entidades privadas, né? Você tinha, supostamente... Qual entidade privada que estás a dizer? O YouTube ou o Twitter, em que é que decidiam o que é que podia constar na sua plataforma ou não. Né? Eu não sei de onde é que eles tiraram essas diretrizes, né? Mas provavelmente deve ter tido alguma coisa governamental por trás disso. Agora, isso é quase como uma lei marcial, né? Numa situação de extremo risco. Imagina se hoje decretasse uma lei marcial. É quase, é uma... Extremo risco? Era de extremo risco? Nós não sabíamos. Hoje a gente sabe, mas na altura nós não sabíamos. Lembra quando você ouviu a primeira vez falar em pandemia? A sensação que todo mundo teve foi a mesma. Porque, primeiro, a gente está vivenciando isso nos filmes. Eu lembro-me de ver no telejornal pessoas a cair no chão, e não há muita gente que se lembra, mas já tive aqui pessoas que me disseram que se lembravam. No telejornal, estou a falar na RTP1 ou na SIC, imagens da China, pessoas de pé numa fila ou não, caíam mortas. E corpos na rua. Eu lembro-me de ver isto antes de cá chegar. Antes da pandemia chegar à Europa e chegar a Portugal e o que seja. E se isto, desculpa, hoje sabemos que aquilo era falso, porque mesmo que morras de Covid, não estás de pé na fila para o pão e cais para o lado e morres. Isto é coisa de filme, isto é coisa falsa. Percebes? Isso foi transmitido. E agora tu dirias mais, então, mas isso entra dentro da liberdade de expressão. E eu, é verdade, né? À partida, né? Porque imagina, tu por seres um mídia tens a responsabilidade de transmitir só a verdade. Se tens essa responsabilidade, então de certa forma também estás a, digamos assim, a pôr uma linha na liberdade de expressão. E agora aqui estou a dar contra-argumentos, de certa forma, para mostrar que a minha visão também está longe eu estou longe de ter uma certeza absoluta. E vai ao encontro disso que estás a dizer, o Covid. Então, por exemplo, eu sou um médico, mas eu tenho uma opinião. A minha opinião é que se você tiver um cancro, você deve ir procurar um monge e meditar 3 meses lá, porque, pronto, sei lá, eu acredito nisso. Provavelmente eu vou ser punido por isso, né? Mas o problema aí é o risco eminente sobre a vida da outra pessoa, percebe? Por eu ser uma pessoa, tá lá, talvez isso deveria ter graus, porque quanto maior é a autoridade que eu tenho, maior é a responsabilidade que eu tenho dentro da sociedade, mais poder as minhas palavras têm e mais elas vão causar prejuízos ou vão influenciar outras pessoas. Que é o caso de um médico, por exemplo. Um médico, muitas vezes, eu, por exemplo, como trabalho na área do desporto, né, muitas vezes uma pessoa chega para mim e fala, olha, o médico falou que eu não posso fazer isso nem aquilo. Eu vou lá perguntar o que a pessoa tem e falo, olha, do mesmo jeito que eu não posso te prescrever um medicamento, um médico não pode te dizer se você pode ou não fazer exercício. Isso não está dentro
das capacidades dele. Quem tem as competências para dizer isso é um profissional formado em educação física. Porém, a atitude do médico é na direção de proteger a pessoa. Como? O que é melhor? Eu ter uma visão, propor para essa pessoa a proteção máxima, ou seja, evita o exercício. Por quê? Porque o médico não sabe se você vai fazer atividade física com acompanhamento, ele não sabe se você vai ver isso no YouTube, você vai para um ginásio, ele não sabe o que você vai fazer. Então, o mal que pode ser causado por você ir lá e, por exemplo, tem uma hérnia de disco, ou sei lá, um problema qualquer lá, e vai fazer uma atividade física sem supervisão, o mal que isso pode causar pode ser maior do que o benefício de você ir lá e fazer atividade física. Então, diante disso, às vezes, os médicos têm essa iniciativa de buscar eliminar qualquer tipo de risco. Eu acho que, às vezes, a coisa da liberdade de expressão, a censura à liberdade de expressão passa muito por aí, percebe? De tentar minimizar um risco maior, mesmo que isso não seja tão objetivo quanto o caso que a gente está falando aqui, percebe? Não quer dizer que todas as pessoas, por exemplo, nem todo mundo que joga Counter-Strike vai virar um assassino em série, vai entrar com a metralhadora. Aliás, eu acho que menos de 1%, sei lá, se chegar a Claro. 0,1%. Claro. Entretanto, quando há um risco de 0,01% de uma pessoa entrar por causa de um jogo desse, entrar numa mesquita e matar todo mundo, talvez seja alguma coisa que a gente devesse considerar. Não estou dizendo que a gente deva censurar o jogo, mas tem coisas aí para a gente pensar, percebe? Então, até que ponto eu viro para as pessoas e falo, tomo uma atitude como a OMS fez isso, mais ou menos o que eu estou falando que o médico fez. O que eles fizeram? Pessoal, usa máscara todo mundo, com as informações que nós temos em mão, essa é a recomendação que a gente tem. Se aquilo foi manipulado, se não foi, aí já é a história para o episódio da teoria da conspiração. Mas pensando aqui de forma objetiva, não sabemos o que é. Supondo que isso também seja verdade, né? Que ninguém sabia o que é aquilo e tal. Dentro dessa situação, o que são as coisas que nós acreditamos que funciona? É isso. Então, recomenda-se para todo mundo. E as pessoas Olha, que dizem... na verdade, sempre houve informação muito dúbia em relação às máscaras, por exemplo. E hoje sabe-se que as máscaras não protegiam quase nada. Mas foi permitida essa informação circular? Não foi. Certo? Porque tu vias qualquer oposição às máscaras como teoria, como alguém que quer espalhar o caos. Mas é isso que eu estou te dizer, porque talvez, qual que era o prejuízo maior? Ainda que não haja comprovação 100% de que a máscara seja benéfica, havia uma possibilidade de que a máscara... Olha, eu posso ligar estudos e algumas coisas que apontam que nas crianças teve grandes consequências o uso das máscaras. Mas será que por exemplo, se as pessoas que são recomendadas não fazer exercício físico vão ter consequências, mas na visão do médico é muito pior a pessoa ir lá e ficar aleijada, paraplégica, percebe? Então eu estou limitando um mal maior, permitindo que o mal menor seja feito. E pronto, não estou falando que isso é correto, gente, eu estou tentando me colocar numa posição... É um exercício intelectual, percebe? E eu acho que às vezes essas organizações partem daí. Ok, existe um risco de que isso possa ter algum nível de prejuízo para as pessoas, mas existe uma possibilidade também de que isso proteja elas de formas Y. E aí eles assumem, porque é como disseste, tem que escolher um lado, tem que tomar uma decisão. Não acho também que o OMS chegou lá e falou assim, vamos escolher as máscaras porque elas vão matar todo mundo, porque não serve para nada. Eu não estou aqui a dizer ou não da questão de usar as máscaras. O que estou a dizer é o não permitir a outra visão, porque foi muito calada. A ideia que era muito válida do ponto de vista científico, de qualquer ponto de vista que quisesses ver, que é as máscaras não protegem praticamente nada. Não protegem por além. Nem sei se protegem alguma coisa, porque estamos a falar de micro-organismos, né? É isso que eu estou a dizer. Percebes? Porque ok, tem que se tomar medidas, certo? Não tens tempo para estar a discutir as medidas, tens X tempo, aplica medidas, aplica. Mas ao mesmo tempo deixa a discussão aberta depois, para perceber se na próxima vez, passado um mês, estas medidas valem a pena continuar. Eu dou toda a razão durante os primeiros meses da pandemia, durante a primeira quarentena. Claro que sim, não se sabe. Mas depois houve a segunda e a terceira e já se percebia um bocadinho os efeitos, já se percebia um bocadinho que afinal se calhar não parecia ser o fim do mundo, percebes? Yeah. E pá, custa-me um bocado a supressão que houve, percebes? E aqui mostrou muita coisa. Para além de eu estar grato
porque acedia a alguns conhecimentos que se calhar nunca acederia. Mostrou que as pessoas com o medo, se o medo for bem vendido, então aí o Estado não domina só a liberdade de expressão, domina a liberdade de movimentação, a liberdade de associação, qualquer liberdade, no fundo, não é? Foi o que ficou evidenciado e foi o que mostrou, o que nos mostrou. Portanto, essa é a minha questão, esse é o meu medo, e eu acho que escolher entre os dois lados, ou partindo do pressuposto que há dois lados para escolher, eu escolho entre permitir dizer tudo. Eu há bocado dei o exemplo da televisão, da liberdade de expressão em relação às notícias, mas na verdade não, porque se tu te anuncias como um canal noticioso, e uma vez que as palavras querem dizer coisas e as palavras servem para distinguir umas coisas das outras, notícia é um certo tipo de informação, dita de um certo tipo de maneira, é diferente de entretenimento. Portanto, se estás a noticiar, à partida tens que fazer passar as informações que te chegam por um crivo, por um filtro, para saber que são reais, que hoje têm tudo para ser verdadeiras, mas depois que amanhã pode vir uma informação nova e que altere, não faz mal, desde que tu com o que tens, com o que sabes, seja o mais verdadeiro possível. E isso não aconteceu sempre. Portanto, há aqui um pequeno parênteses. O outro é Ricky Gervais, era o nome do humorista que estávamos a falar, que eu quando falei do Dave Chappelle também, há uns minutos atrás. E portanto, é assim, foi o que dissemos no início, esta é uma discussão que não tem uma resposta definitiva nem óbvia, não tem. Estamos sempre a escolher aqui entre dois males, estamos sempre aqui não estamos entre dois polos, estamos entre duas matizes diferentes. E eu acho que deve tudo poder ser dito sem penalização do Estado. Este é o meu primeiro ponto mais forte. O segundo, que tem a ver com as plataformas privadas de investidores, aí já não consigo perceber. A coisa que consigo perceber, para mim não haveria qualquer tipo de censura, porque ao haver censura, e aliás, isso o Musk comprou o Twitter muito segundo essa bandeira, né? Apesar de haver relatos que ele próprio censura algum tipo de informação, parece-me ser menor do que aquela que existia antes no Twitter, e o Twitter não foi abaixo e não se tornou um antro de ódio, parece-me, por poderes dizer o que quer que seja. Não é a plataforma que eu melhor conheço. A plataforma que eu melhor conheço é o Reddit, na verdade, e o Reddit também está muito, não tanto como há uns tempos, se calhar, mas ainda assim comparativamente a Facebook e Instagrams, é uma plataforma onde podes dizer muito daquilo que pensas. Mas se o Twitter, se acontecesse mais ou menos aquilo que estavas a advogar, então o Twitter já se tinha tornado um antro para racistas e para o que quer que fosse. Eu acho que não. Pelo menos não eu tenho acho essa que ideia. tem algumas questões que são interessantes, eu lembrei do Foucault, né, do Vigiar e Punir, né, que a própria sociedade de alguma forma vai ser um filtro para isso. Eu concordo com você nesse sentido. Já que estás a falar das plataformas, eu lembrei aqui da Deep Web. Vai a Deep Web ver o que acontece lá, porque lá não tem o filtro dos pares. Então, meu perigo é que se as coisas começarem... Meu perigo não, o meu alerta... Espera aí, mas o Deep Web, espera aí, não confunda as liberdades de expressão com outras liberdades. A Deep Web permite aceder à pedofilia, né? Imagens de pedofilia de crianças, permite comprar armas, permite comprar todo o tipo de substâncias. Isso já passa largamente a liberdade de expressão. Sim, mas vá ver qual é a liberdade de expressão que ela... Exclua todo o resto. E vá ver os discursos de racismo, os discursos de ódio. Você vai ver isso de uma forma muito mais acentuada lá. Porque é um ambiente sem regras, né? Aquilo ali você fala realmente transparente o que quiser. E é o que estavas a dizer. Talvez, será que se hoje se a gente não tivesse as penalizações das redes sociais, a gente não teria grupos, comunidades que tratariam das coisas com tanta força como elas são tratadas na Deep Web? Eu não sei. A Deep Web acrescenta outra coisa para além disso tudo, que é o anonimato. Sim, e aí entra no vigiar e punir, né? Que é a coisa da gente ter uma imagem, né? Porque, pronto, nem todo mundo que vive no meu mundo é racista, e se calhar se eu falar mal, por exemplo, se eu sou uma pessoa racista, né? E falar mal de, sei lá, pessoas que
não se identificam com o gênero, com o sexo que elas nasceram. E aí for num ambiente, por exemplo, um café, que a pessoa que é dona daquele café seja uma transgênero, ou seja o que for, eu vou sofrer de alguma forma uma represália, posso vir a sofrer. E aí a gente tem essas questões que são, se calhar, os fatores niveladores, né, os controladores do ambiente que a gente vive seriam esses. Pois. E, assim, acho que aqui a gente tem, a não ser que o Fábio queira acrescentar mais uma coisa, esse assunto, daquela listinha que a gente tinha para falar, Fábio, a gente chegou a tocar em todos os pontos? Tem mais alguma coisa que queiras? Não tocámos em todos, mas tocámos nos mais importantes, de longe. E ficou mais ou menos... Até me atrevo a dizer que se calhar é o podcast tem que, não discordando totalmente um do outro, talvez o podcast tem que discordarmos mais. Não é? Se calhar fica um bocadinho com essa sensação. Apesar de ser uma discórdia, pronto, lá está, entre duas pessoas que gostam de comunicar e falar e debater, não é muito evidente, mas acho que ficou... Eu acho que nesse podcast teve um outro qualquer que a gente não lembro do que foi que a gente falou, que eu senti o inverso. Eu acho que para mim parece ser muito mais complicado do que é para você. No outro podcast me soou o contrário, que para mim parecia ser muito mais simples do que era para você. Sabe? Eu acho que a coisa é muito mais cinza. Do meu ponto de vista, ela me parece ser muito mais cinza do que me parece que seja do seu ponto de vista. Já estás assim, mais ou menos, deixa na mão do povo e até que haja uma coisa melhor. Eu acho que aí a gente ainda vai enfrentar muitos problemas por causa dessa liberdade de expressão, mas que é um preço a se pagar, talvez, pelo progresso. Mas espera aí, vamos concluir que a liberdade de expressão não está na mão do povo. Ou pelo menos não da maneira que a liberdade de dizer o que quer dizer. Agora, né, quem controla isso? O fato de ser censurado, o fato de ter uma narrativa que pode fazer com que o seu ponto de vista não seja um ponto de vista mais aceito. Pronto. Aí, mas você tem o direito hoje de passar o sinal de trânsito. Como você tem também de passar realmente o sinal de trânsito. Só que as consequências para o sinal de trânsito real, físico aqui, é que você pode ser penalizado judicialmente. Tu não tens o direito de passar o sinal de trânsito. Tu não tens forma de impedir que alguém o faça. É diferente. Percebes? Se calhar um dia com carros inteligentes, em que vai estar a chamada internet das coisas, imagina, em que os carros estão diretamente ligados aos sinais de trânsito e assim que fica vermelho, o carro para. Se calhar nem és tu que o conduzes, não tens hipótese de... Hoje não é dizer que tens o direito, não tens o direito, tens a possibilidade. Sim. Porque o Estado, digamos assim, não te consegue impedir. Sim. Não tem meios para te conseguir impedir. É um bocadinho diferente, porque se o Estado conseguisse impedir, impediria. E eu estou de acordo que impedisse de passar um vermelho, como é óbvio. Não é? Percebes? É aqui um bocadinho diferente. E portanto, se o Estado tivesse essas condições, por exemplo, para controlar os discursos de ódio, os discursos racistas? O problema é que há sempre aquela área em que não sei se é um discurso de ódio nem é um discurso racista. E pode ser vendido como tal. Se você não acha que isso acertar na maioria, se esse tipo de censura por parte do Estado acertar na maior parte das vezes não é justificável? Se impedir, por exemplo, problemas maiores como esse que eu estava a dizer, de fomentar, né, sentimentos de ódio e grupos e facções que são baseadas, às vezes, nessa validação que vem de pessoas que têm alguma notoriedade. O problema aí é o que eu já te disse. É o problema da linha. O problema é o problema. O problema é que é um problema. É o problema da linha. O que hoje é uma linha que faz todo o sentido. Amanhã pode avançar um bocadinho. Sim. E isto pode parecer um whataboutism. Não, estamos a falar de algo que para já que não é ainda e que pode vir a ser, mas que pode não vir a ser. Mas o que importa é tu teres o início, pôres a primeira vez. Né? Era bom que eu tivesse a certeza absoluta de alguma coisa sobre isto. Não tenho. Talvez tenha alguma... Tu disseste que eu tenho alguma clareza. Não disseste isso. Disseste que o assunto é um bocadinho mais simples para mim do que é para ti. E talvez isso não seja assim. Talvez seja só que eu já pensei um bocadinho mais sobre o assunto do que tu. Sim. Segundo aquilo que percebes. Entre discussões com amigos, entre algumas leituras, enfim. E então
neste momento pode E parecer o fato de teres pensado sobre isso, ter sido exposto a esse pensamento mais vezes, pode tornar ele mais comum para você e não te causa tanta estranheza quanto causa para mim, que é o mesmo problema que pode acontecer com o discurso de ódio. Então, peraí, Atos, então achas que um discurso de ódio para ti podia ser normalizado, não é? Portanto, tu achas que podias ouvir X vezes falar mal de uma etnia e chegares a um ponto em que estás de acordo? Não é só X vezes, é o contexto, é quem fala, percebe? Porque existe uma série, eu tenho crenças hoje que provavelmente não vai fazer o menor sentido para você, e você tem crenças que provavelmente não vão fazer o menor sentido para mim. Por quê? Porque elas chegaram até mim dentro de um contexto, através de uma narrativa, de uma forma que fazem sentido para mim de algum jeito. E eles são tidos como algo que eu considero, na minha base ali, o meu algoritmo, quando vai tomar alguma decisão, ele faz uma leitura aí desses dados, por causa desse processo todo. E eu acho que o cuidado que a gente deveria ter seria em relação a isso, a forma como essa informação chegaria às pessoas. Mas nós estamos de acordo que a gente não vai conseguir. Hoje é difícil, o máximo talvez que a gente possa fazer para fazer isso de uma forma democrática seja a censura dos pares. Porque a gente estava falando das plataformas, né? O YouTube, Instagram e tal. Essas plataformas refletem o gosto da maioria, refletem a familiaridade, né, e a aceitação da maioria. Então, se as plataformas estão censurando determinados tipos de conteúdo, é porque mostra que a maioria, de alguma forma, não está de acordo com aquele conteúdo. Ele ofende a maioria das pessoas. Isso complica muito mais, porque, como vimos pelo exemplo de 2016 com a eleição do Trump, aparentemente as redes sociais podem ativamente influenciar em quem tu votas, pela quantidade de conteúdo que te mostram de um lado ou do outro. Isso é aqui um ponto, não é? Imagina que tu, como CEO ou como os principais investidores, tens claramente um favorito. Tu podes empurrar um bocadinho o nível de conteúdo que mostras de um e do outro. Portanto, isto no fundo é, quanto mais olhas, mais níveis tem. Sim. E é por isso que, escuta, comparativamente ao nível de evolução e transformação porque estamos a passar e que nós estamos a conseguir acompanhar de um ponto de vista ético, moral, intelectual, o caos só vai aumentar antes de diminuir. E depois E qual veremos seria a proteção para esse caos, no seu ponto de vista? A proteção para esse caos teria que começar por lá está, para impedir que uma rede social pudesse influenciar umas eleições, teríamos que tirar qualquer tipo de influência ou de decisão às redes sociais. Quer deixar seja na mão de quem? Deixar na mão dos usuários e deixar na mão, em último caso, dos poderes públicos. Entre um e outro, eu escolho os poderes públicos porque foram eleitos à partida. Percebes? Porque pelo menos para as pessoas perceberem, porque repara, é que não é só a questão de uma rede social poder influenciar umas eleições, é a questão de tu não fazeres a mínima ideia que isso está a acontecer ou que pode acontecer. Mesmo nós depois termos sabido do Cambridge Analytica e termos tido uma noção de como é que os nossos dados são utilizados, etc, etc, e agora haver um maior cuidado em relação a isso, está muito longe, estamos anos-luz de perceber o nível de influência e decisão que as redes sociais têm, dos metadados que possuem. Estamos a anos-luz. Percebes? E como é que tu... Imagina que amanhã o Facebook diz deixamos de influenciar de que maneira for, o que é que seja. Eu nunca acreditaria na mesma. Percebes? É que aqui já está mesmo um problema ontológico da própria crença de acreditar no que essas instituições dizem. E, portanto, escuta, não lo sei. É assim que eu quero terminar. Bom, eu terminarei da seguinte maneira. Falas tanto do Laboeti e do discurso sobre a servidão voluntária, aí está ele. Acho que tem tudo a ver com o escopo desse episódio. É um livrito de 87 páginas. Eu li 2 vezes. Um miúdo de 18 anos escreveu esse livro, que é considerado, né, aqui até na capa diz que é o fundador ignorado da antropologia. É um livro bastante interessante e eu acho que tem tudo a ver, né, que não vou dar spoilers, mas leiam se quiserem entender. Porque às vezes a pergunta que a gente faz, né, Fábio, é
como é que tantas pessoas deixam o poder na mão do governo, né? São tão poucos, e a sociedade, né, o povo, são muito mais pessoas, e ainda assim são eles quem ditam as regras, e esse livro ele dá uma explicação muito simples, né, de por que é que as pessoas entregam a liberdade na mão do governo, né, trocam a liberdade dela por outros benefícios. Sim, digamos que a nossa liberdade não está na mão do governo. O governo é só a face mais visível, porque nós sabemos bem que hoje em dia... É só ele é o cabresto, né, não é quem controla o É cabresto. isso, é isso. Ele é o cabresto. É isso mesmo. É isso mesmo. Bom, dito isso, acho que em outro momento provavelmente voltaremos a esse tema, talvez mais esclarecidos ou menos esclarecidos e com outras informações, com atualizações. Acho importante esse discurso porque, como é um tema que passa por áreas muito cinzas, é importante a gente falar sobre isso para que esse discurso se torne comum e as pessoas tenham isso em atenção nas conversas de café, como é o caso aqui do nosso podcast, que na verdade emula um cafezinho. E a gente tenta aqui fazer alguns exercícios juntamente com vocês, exercícios intelectuais, e ir aos extremos e tentar pensar situações hipotéticas, para a gente poder tentar perceber o que é esse mundo que a gente vive e como é que a gente pode viver aqui melhor nesse mundo. E essa eu questão acho que esta nossa conversa pode ajudar a dar a luz a algumas pessoas sobre o assunto, percebes? Ajudar a Exatamente. contextualizar um bocadinho a E problemática. agora, seguindo na onda do último podcast, onde agora eu estou dando dicas práticas, né? A dica prática desse podcast é: talvez a melhor maneira da gente, antes de expressar, não é... Talvez você seja o melhor censor da sua liberdade de expressão. E talvez a melhor maneira de fazer isso é usando da empatia, se colocando aí no lugar da pessoa que pode ouvir isso e imaginando como é que ela vai receber isso e quais são os prejuízos ou como é que isso pode atingir a vida dela. E às vezes você deveria optar por ficar com a boquinha fechada. Eu também falo muitas coisas que eu não deveria falar. E às vezes, quando nós falamos, a gente precisa voltar atrás, analisar isso e talvez numa próxima situação fechar a boquinha. E há coisas que não devem nem precisam ser ditas, por mais que a gente tenha liberdade de dizê-las. E assim, eu deixo a minha... Hoje quem finaliza é o Fábio. Fala lá, Fábio. Então, olha, eu vou terminar com um ditado, um dizer, se não me engano é um dizer árabe, ou é oriental, mais asiático, eu já não me lembro, mas que é muito bonito. E mais que bonito, acho que tem uma mensagem profunda, que é: nós temos 2 ouvidos e uma boca, e é nessa proporção que nós devemos ouvir e falar. E, portanto, para as palavras terem um significado e para as palavras carregarem algo, é preciso que sejam ditas com peso e medida, não é? Que é o oposto daquilo que nós conhecemos dos fala-baratos e de pessoas que não pensam muito no que dizem, e é um bocadinho que vai ao encontro do que o Atos disse neste último minuto. E se nós refletirmos bem, e se estivermos atentos a nós e às nossas ideias e ao que achamos, se calhar a nossa opinião sai mais perfumada, digamos assim, quando tivermos de expor, porque já pensámos um bocadinho sobre o assunto e não estamos só a falar só por falar. Porque as palavras, como diz o poeta Eugênio de Andrade, as palavras, às vezes orvalho, outras vezes punhais. Podem ser inofensivas como o orvalho matinal, ou podem ser punhais que nos furam o coração. Portanto, é preciso usá-las com sabedoria. E é assim que eu terminaria. Hã? Tip top. Até à próxima. Podcast 12, Pensamento Crítico, pode ajudar nisso. Até à próxima, meu querido. Estamos juntos. Tchau, Fábio. Até a próxima. Tchau. Sigam, partilhem, comentem. Estamos aí. Tchau.